Rose, você deve ter visto que o Antony Blinken visitou a China recentemente. Aí, era uma visita para melhorar as relações com a China, mas assim que, logo ao final da visita, os Estados Unidos anunciou uma série de sanções à China, vou até colocar aqui na tela, né? Aí já é a resposta da China. A China critica as sanções ilegais, unilaterais dos Estados Unidos contra entidades chinesas, devido ao conflito Rússia e Ucrânia. O motivo foi a questão foi a guerra na Ucrânia, porque a acusação dos Estados Unidos é que a China estaria exportando produtos que a Rússia usaria na sua indústria. De uso duplo. Uso duplo. Exato. Aí, primeira questão é essa: o que você acha dessa... Porque isso aí envolve essa questão geopolítica dessa nova Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e China e a Rússia no meio ali, né? A Rússia, ela tem amplas relações comerciais com a China, e a China não quer entrar nessa onda de romper relações com a Rússia, né? A China não quer, até porque não tem porquê. Mas como é que você está analisando isso, essa visita do Blinken e essas sanções? Olha, as relações Estados Unidos-China, elas têm muitos elementos, né, complexificadores e difícil entender como é que pode haver uma melhora. Inclusive, teve até um vídeo que vazou do Xi Jinping, né, perguntando quando que o Blinken, quando que ele ia embora, né, quando que esse cara vai embora. Primeiro ponto, né, existe uma questão estrutural da dinâmica do sistema internacional de disputa, né, e essa disputa entre China e os Estados Unidos foi ficando cada vez mais clara. Tem discussões sobre essa transição hegemônica, né, se a China, o bastão da hegemonia, vai passar para os chineses. Então, tem essa questão mais ampla, estrutural, né, dessa rivalidade. E, além dessa questão, tem vários pontos que entram, que ajudam nesse conflito, entre a China e os Estados Unidos, nessa disputa, e que os Estados Unidos, apesar da retórica, é uma retórica muito característica dos democratas, né? Eles falam uma coisa e fazem outra. Mas muito perto também dessa visita, os Estados Unidos acabou liberando uma ajuda para Taiwan, né? Naquele pacote que foi Ucrânia, Israel e Taiwan. Uma ajuda pequena, né? Perto do que foi liberado para a Ucrânia, que foi liberado para Israel, mas ainda assim uma ajuda. E aí, para a gente entender como que isso fica complexo, é porque a questão de Taiwan para a China é uma questão incontornável, de interesse nacional direto, né? Eles não discutem sobre isso, né? Isso aí não tem... só se a condição interna da China mudasse drasticamente para a posição deles sobre uma só China, sobre o Taiwan, ser alterada, né? E os Estados Unidos insistem nessa estratégia aí de, digamos, cercar a China, de ter boas relações ali com Taiwan e como uma forma de pressionar politicamente a China. Ano passado, o Blinken também, eu não estou me lembrando agora se foi o Blinken, mas alguém visitou a China também, e eles, a pessoa na época fez um discurso... Foi a Pelosi, eu acho, a Nancy Pelosi, né? A Nancy Pelosi, eu lembro que a pessoa fez um discurso assim: olha, nós defendemos o princípio de uma só China, mas nós consideramos legítimos o direito de Taiwan se defender e vamos cooperar para isso. Então, é muito ambíguo, né? E para os chineses isso não tem nenhum tipo de negociação. Então, junto com essa visita, teve essa ajuda aí financeira, né, junto nesse pacote. Em relação à Rússia, a situação ali, eu acredito que chegou num ponto de não retorno para os Estados Unidos. O governo democrata optou pela dupla confrontação, né, Rússia e China. Acabou a partir... Isso começa lá com o Obama, assim, né, não é nem com Biden, mas ele acabou insistindo nessa dupla confrontação. A partir de 2014, as relações da Rússia com a China, que já estavam muito bem trabalhadas, né, desde o final dos anos 90 ali, teve a pacificação das fronteiras, e aí eles se tornam parceiros na Organização para a Cooperação de Xangai, nos BRICS,
né? Tem uma melhora nas relações bilaterais, mas eles também têm um diálogo muito, muito positivo dentro de guarda-chuvas institucionais de outras organizações. A partir de 2014, essas relações elas adquirem um tom de urgência porque a Rússia passa a ser sancionada ali depois da anexação da Crimeia, né? E aquelas primeiras sanções elas eram em relação à aquisição de tecnologias ocidentais para a indústria de energia da Rússia. E aí ela já começa a fazer umas compras de alguns itens da China. E em 2015 eles assinam aquele acordo para construir o gasoduto Poder da Sibéria, né, para levar gás natural da Rússia para a China. Então, eles estão amparados numa institucionalidade multilateralizada, né, que o Brasil faz parte, mas que outros países ali da região da Ásia Central faz, com relações bilaterais muito boas e um elemento muito importante, que eles têm o maior adversário de ambos é o mesmo, né, é os Estados Unidos. Então, o maior adversário da China no sistema internacional é os Estados Unidos, o maior adversário da Rússia no sistema internacional é os Estados Unidos. Então, é muito difícil os Estados Unidos, agora, o que eles fazem, né? Os democratas fazem, o que o governo Biden está fazendo? Não ouviu lá os conselhos nem do Kissinger, nem do Brzezinski. Eles estão tentando desarticular essa relação com instrumentos de pressão, né? Nós vamos sancionar a China porque a China está vendendo tecnologia, itens de uso duplo para a Rússia, e a Rússia está usando ali na indústria de defesa, né, e usando na guerra contra a Ucrânia. Esses instrumentos de pressão dos Estados Unidos, eles podem funcionar com países mais frágeis, né, com economias mais frágeis, mas com a China e com a Rússia está provado, né, por A mais B, que eles não vão funcionar. Politicamente, eles não funcionam, né, não chegam no objetivo final, que é distanciar esses dois países, criar essas sanções e colocar... Os Estados Unidos tentam isso com a Rússia desde 2014, na verdade, desde as primeiras sanções ali, os Estados Unidos e a União Europeia, que foi coordenada pelos Estados Unidos, essa agenda, que é fazer o seguinte, colocar a Rússia como um parceiro tóxico no sistema internacional, né? Colocar que é muito ruim para os outros países se relacionarem com a Rússia porque é um país sancionado. Só que a Rússia de 2014 não é a Rússia dos anos 90, né? E eu acredito que os democratas têm essa visão. Os republicanos, eles estão muito mais aguçados em entender que essa confrontação dupla, ela é mais difícil, ela é mais perigosa e que o adversário principal deles agora é a China, não é a Rússia. Então, assim, só para fechar, eu acho muito difícil mesmo, e as sanções da guerra da Ucrânia provaram isso, e as sanções essa guerra tecnológica com os chineses já aprovaram. É muito difícil que os instrumentos de pressão dos Estados Unidos, financeiros e econômicos, funcionem para desarticular a relação Rússia-China ou mesmo para atingir a economia desse país.